todo meu. Tá dando, o som tá bom? Tá dando para Tá ouvir? ótimo, tá ótimo. Ah, tá. Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui, um grupo tão bom como o de vocês, né? De mães tão interessadas, dispostas a tirar do seu tempo tão precioso, né? Que a gente tem tão pouco tempo quando tem filhos pequenos, e quer dizer, qualquer idade. Garanto para vocês, mesmo crescidos, ainda a gente tem pouco tempo. Mas, vocês estarem aqui e a Cris estava me falando, né, que vários de vocês leram o mesmo capítulo e alguém estudou, não só leu, mas estudou. Então, a minha sugestão aqui, eu sei que a gente tem pouquinho tempo, mas mesmo assim, vocês já sabem qual vai ser o capítulo da semana que vem, então eu sugiro que vocês comecem não a ler. Você pode dar uma primeira lida para ter uma ideia, né? Mas a estudar, porque Deus nos fala que as coisas inspiradas, né, como a Bíblia, como o espírito de profecia e mesmo como a natureza, elas são como tesouros escondidos. Você vê, assim, alguma coisa na superfície, mas você vai ver muito mais se você prestar atenção, se você observar, se você gastar o seu tempo com aquilo. E o Espírito Santo pode ir abrindo portas. Sabe quando você vai entrando num lugar assim e as portas vão se abrindo? Até você chegar onde você realmente gostaria ou encontrar uma surpresa que você nem imagina. Assim é tudo que Deus faz. Eu tenho um conhecido e ele dizia o seguinte, ele mostrou, eu achei muito interessante, ele mostrou um alfinete, assim, uma agulha, e a primeira agulha, né, do tamanho normal, agulha de costurar, depois ele foi colocando assim no microscópio e aumentando, e quanto mais ele aumentava, mais a gente via as imperfeições, mais a gente via que ele não era lisinho, sabe? Ele tinha como que escamas, e depois aquelas escamas pareciam mais espinhos. Assim, quando você olha no microscópio, você fala: "Nossa, né, tão perfeitinho o metal ali". Mas depois ele mostrou, eu não me lembro exatamente o que que era, mas ele mostrou alguma coisa da natureza. E quanto mais ele mostrava mais de perto e mostrava no microscópio, mais maravilhosa a coisa ia ficando, porque você ia vendo os detalhes e cada detalhe era lindo, era perfeito. Então, assim são as coisas de Deus, né, quer seja na natureza, quer seja na palavra. Então, de novo, a gente está vendo aqui Deus na natureza, nesse capítulo 10, né, e quando a gente realmente estuda, a gente vai encontrando, aqueles tesouros escondidos. Aqui diz, começando, né, para aqueles que leram, só para dar uma relembrada, que em todas as coisas criadas vence os sinais da divindade. E a gente sabe, né, que Romanos 1 fala a respeito disso, né, que mesmo as pessoas que não têm a revelação especial como nós temos, quer seja na palavra, quer seja no espírito de profecia, eles têm a natureza, e através das obras a gente pode ver a glória de Deus, a gente pode ver a quão magnífico Deus é, magnificência dele, né. E a mente sensível levada em contato com o milagre e o mistério do universo não poderá deixar de reconhecer a operação do poder infinito. E aí a gente pensa, né, como é que pode então os, ah, como é que se diz? Estudiosos, aqueles os cientistas, né, que estão de perto observando a natureza e chegam a uma conclusão totalmente diferente. E aí é aquela questão, a gente sabe que a natureza, como foi criada, o plano original de Deus, tudo era perfeito e refletia somente o Criador. Mas com a queda, a gente sabe que hoje tem um outro poder que se reflete na questão da natureza, e esse é o poder do inimigo. Então ela precisa, como a gente viu aqui, ela precisa de um intérprete, essa natureza. Mas deixa eu voltar um pouquinho nessa questão e ir com vocês na na onde fala sobre a importância da natureza na educação. A gente sabe que quando o mundo foi criado, onde que Deus nos colocou? Ele nos colocou no jardim, né. Por sinal, eu queria muito estar dando fazendo essa live do meu quintal. Eu passei o dia lá fora, eu estava estudando também, exercitando, né, e eu queria, não sei se deu para vocês ouvirem os passarinhos que estão aqui fora, porque para a gente está no pôr do sol. Então, é a hora que eles estão cantando alegres, né. Só que
como está no pôr do sol, eu fiquei com medo de ficar muito escuro e a gente não conseguir se ver bem. Então nós estamos aqui por dentro, né. Mas por que que eu digo isso? Porque assim como Deus os colocou no jardim, ele colocou Adão e Eva no jardim, ele colocou por uma razão e com um propósito. Tem uma citação do Espírito de Profecia que fala que o jardim do Éden, na verdade, era uma representação do céu. Era uma miniatura, digamos assim, do céu. Então essa beleza que a gente nem pode imaginar, né, porque hoje isso que a gente acha tão lindo em termos de natureza, ele já é uma natureza destruída, estragada por tantas coisas, né. Mas imaginem que coisa maravilhosa que é o céu, que os olhos não viram, né, os ouvidos não ouviram, a gente não sabe o que que Deus preparou para nós. Mas nós sabemos que quando Deus fez originalmente, essa essa comunhão com a natureza, a própria natureza refletia a obra do Criador, ela é a obra do Criador. Então ela reflete a perfeição de Deus, o amor, a beleza que Deus tem, né. Ah, como as coisas se integram perfeitamente e como cada uma originalmente, abençoava todas as outras coisas. A senhora White diz que não existe nada na natureza que não viva para dar. Tudo na natureza faz isso. E é por isso que era o livro original, né, de Deus. Tem uma citação inclusive aqui na página, 100.1, acho que é isso, né, que que fala que, o mundo é o quê? O mundo é o compêndio, né, é o livro que Deus deixou para nós. E a vida é a escola. Eu acho essa citação, assim, maravilhosa para a gente que entende e que ama a educação verdadeira. Então, os livros que Deus deixou não eram livros escritos, eu costumo dizer assim, não é livro em 2 dimensões, né, o que Deus deixou para nós aprendermos é esse mundo em 3 dimensões, que não apela somente para nossa mente, não somente para os nossos olhos, mas ele apela para todos os nossos sentidos. E a gente agora é dessa forma que Adão, na sua perfeição, aprendia de Deus. Ele tinha sim comunhão pessoal com Deus, mas nessas reuniões que ele tinha, né, que às vezes Deus vinha, às vezes os anjos vinham, nessas reuniões que Deus tinha com ele, eram, Deus revelava mais claramente, tirava as dúvidas que ele tinha, e Adão fazia associações, vendo o visível, como diz aqui, né, também no texto que a gente viu, o invisível acha-se ilustrado pelo visível, na na página 100, parágrafo 2, e que tudo, né, sobre todas as coisas na terra, desde a árvore mais altaneira da floresta até o líquen que se apega ao rochedo, desde o oceano ilimitado até a mais tênue concha na praia, poderão eles contemplar a imagem e inscrição de Deus. Eu costumava, em algumas das minhas aulas, trazer para o pessoal quebra-cabeças diferentes, mas parecidos em cor e forma. E eu dava para cada um quebra-cabeça, e para cada time, para cada grupo, né, um quebra-cabeça, e a imagem para eles montarem. Só que eu trocava a imagem antes de passar para eles. E aí era muito difícil montar o quebra-cabeça, até que algum começava a olhar de um lado, começava a olhar do outro, e aí fazia o quê? Percebia, falava assim: "Não, eu acho que será que", eles começavam a ficar, assim, em dúvida, e quando eles se tocavam, eles trocavam, aí o quebra-cabeça ia muito mais rápido. Por quê? Porque quando você tem a imagem perto de você, diante de você, fica muito mais fácil de você reproduzi-la, quer seja no quebra-cabeça, quer seja no desenho, quer seja no caráter. E nós vemos aqui o que diz que tudo, tudo na natureza reflete, a não ser a mancha do pecado, né, reflete a imagem e a inscrição de Deus, a sua assinatura, digamos assim, né. E se Adão, na sua perfeição, aprendia de Deus assim, imagine nós, né, que não somos tão, inteligentes como ele, se nós não precisamos de todos os nossos sentidos para aprender de Deus, se nós não precisamos estar contemplando constantemente a obra dele, para que nós possamos conhecer a ele e para que nós sejamos transformados
por essa contemplação. Então, indo agora para os nossos pequenos, né, ah, as nossas crianças, quando nascem, elas absorvem o mundo, elas conhecem tudo pelos sentidos. Quais são os sentidos? A gente aprende na escola quais são os sentidos, né, mas a gente vive com eles a cada dia. O sentido da visão, normalmente, é o primeiro que vem, né, porque a gente está vendo todas as coisas, a gente absorve muito pela visão, mas a gente não sabe, a gente não entende o quanto que a gente absorve também pela audição. Toda a nossa fala, né, toda a nossa linguagem é através da audição. E muitas coisas que a gente não percebe porque nós temos a audição, ela nos ajuda a localizar onde as pessoas estão. A gente há cegos, gente, olha que legal essa história. Tem pessoas que são cegas e que elas aprenderam a se movimentar simplesmente assoviando, porque quando elas assoviam, o eco que volta do assovio mostra para ela aonde as coisas estão localizadas. Então elas vão assoviando de um lado para o outro, elas não precisam nem de bengalas, porque elas conseguem simplesmente pelo som, elas conseguem se localizar. Então, todos esses sentidos a natureza nos dá, mas ela dá mais o quê? O cheiro. Na minha casa acabou de florescerem os jasmins, né. Aliás, floresceram antes de eu chegar, ainda sobraram um pouquinho, eu pensei que estava no começo, mas já estava no finalzinho, fiquei muito triste. Mas aquele cheiro maravilhoso e de tarde, Deus faz soltar, assim, né, ainda mais o cheiro. E que delícia, é difícil da gente poder expressar, só quem sente, né, que pode expressar o que que é isso. E no Brasil eu senti, eu vim do Brasil há pouco tempo, eu senti alguns cheiros que eu queria colocar numa caixinha e trazer para minha família, porque eram tão diferentes e tão gostosos. Isso somos nós, né. Mas não para aí. A gente sabe o gosto das coisas que a gente come, né, o gosto das coisas que a gente experimenta, da natureza, que são reais, e junto com eles vem o benefício da saúde, e o tato, né, o tato que a gente experimenta de tantas formas diferentes. É a água, né, quando cai na gente, é o calor do dia a dia, o frio que seja, são as texturas que a gente sente. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque isso daí faz uma grande diferença para nós. Deus nos deu isso como um privilégio, né, como marido e mulher, a gente sabe o tato, né, como é que ele é importante. Quando a gente tem um nenenzinho, Deus já fez o neném e os animais domésticos, né, tão gostosos que a gente quer acariciar, e a gente quer ser acariciado por eles. Então, o que que tudo isso faz? Isso ativa o nosso cérebro de uma forma magnífica e de uma forma completa. E nos leva a querer explorar mais. Quando nós estamos falando das crianças que aprendem especificamente pelos 5 sentidos, e outros que a gente tem também, né, a questão de equilíbrio e tudo mais, as crianças aprendem, essa é a forma, não é a linguagem, não são os livros, é essa forma, assim que o bebezinho aprende. E para eles tudo é novo. Aí fica a questão: o que que nós vamos apresentar para os nossos filhos? Nós vamos apresentar para eles as obras de Deus ou nós vamos apresentar as obras dos homens? A gente fica preso dentro de casa. Ah, eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi, essa história de galinha solta, né. As galinhas hoje são feitas em fábricas, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Tem aqueles galpões enormes, né, onde elas ficam presas, e a gente sabe que elas ficam muito doentes por causa disso. Mas eles agora começam a falar de galinhas soltas. Só que as galinhas soltas, na verdade, eles abrem uma porta, deixam a galinha presa por muito tempo lá e depois, quando elas estão maiores, eles abrem uma porta pequena para que elas possam sair para fora, um pouquinho para fora, e depois tem uma outra coisa fechada, então nem todas podem sair ao mesmo tempo. Mas elas são tão acostumadas dentro de casa que elas acabam não saindo. E eu sou uma galinha criada dentro de um depósito de galinhas, porque muito pouco eu aproveitava do que tinha lá fora. Crescendo, né, a maior parte das coisas eu fazia dentro de casa. Então a Cris estava falando inclusive que quanto que eu gosto da natureza, né, foi uma coisa que eu descobri bem mais tarde. Eu descobri muito tempo depois de ter morado no campo, que você olha, você acha muito bonito, você gosta, né, mas a gente não para observar, não para ver, e portanto não para aprender, aquela questão dos tesouros escondidos. E Deus nos diz que há quatro maneiras, né, a gente sabe que a gente costuma dizer que são os 4 livros didáticos, as 4 fontes que Deus nos deu, e das quais Jesus mesmo aprendia. Então se vocês já passaram por isso daí, né, vocês devem lembrar, que são quem que se lembra?
a palavra de Deus, né, a Bíblia ou a revelação. A outra revelação, que é a natureza, né. Que mais? Quais Isso. são as outras 2? Atividade útil, né, um serviço Trabalho útil. Isso. Trabalho útil, que é um tremendo de um professor, né, e o resultado já ensina se você errou ou não. E mais uma coisa, o que que é? São as experiências da vida. Isso mesmo, você já estava lembrando, né? As experiências da vida. Então, esses são os livros didáticos de Deus. Isso que Deus deu para Adão. E a gente sabe que a educação, o plano de Deus, não muda. Ele pode acrescentar alguma coisa por causa da nossa condição, mas esses são os básicos. E como que fica para as nossas crianças? As nossas crianças que não crescem com isso, elas estão perdendo não só em termos de saúde física, porque elas não estão recebendo a luz solar que vai, desenvolver ossos fortes que ela vai levar para o resto da vida. Isso significa que o que você está dando para o seu filho, permitindo que ele fique lá fora correndo como um cordeirinho, né, desenvolvendo. Por que que as crianças são tão móveis? Por que que elas gostam tanto de correr e pular? Tenta um dia, só um pouquinho, acompanhar suas crianças no que elas estão fazendo. Se elas subirem, você sobe, se elas se agacharem, você se agacha, se elas pularem, você pula. A gente não consegue mais do que 5 minutos e a gente já está ofegante. E elas estão prontas para mais 1 hora do mesmo tanto de atividade. Por que que é isso? Porque os músculos dela, Deus colocou nelas aquilo que elas precisam. Esses músculos se exercitando, eles estão puxando os ossos, que vão crescer por causa disso. Eles estão fazendo com que a circulação mande oxigênio e energia para todo o corpo, para que ele possa crescer do jeito que precisa. E a densidade óssea é feita na infância, tanto pelos movimentos quanto pela luz solar, né? Que vai fazer com que ela tenha a densidade nessa época é que está se formando. Quão duro que esses ossos vão ser, quanto juntinhas que as células estão. E o que acontece? Ao longo do tempo, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a densidade óssea, né, que a gente chama de quê? Osteoporose, dependendo do avanço que esteja, né. Mas se você recebeu esse presente dos seus pais, se você deu para os seus filhos, quando você tiver ido muito tempo depois que você tiver passado, os seus filhos ainda podem estar saudáveis, fortes e com ossos fortes, mesmo depois de velhos, que é o presente que a gente dá para eles quando eles são jovens, quando eles são crianças. Mas a gente está falando agora da parte física, né? Mas essa esse livro de Deus, essa fonte de instrução divina, ela tanto fortalece a parte física, quanto ela fortalece a parte mental, a parte moral e a parte espiritual. A beleza da natureza, seja dos cantos do passarinho, seja o perfume agradável das flores, né, seja você olhar para o céu e ver esse céu azul lindo, as nuvens passando lá, tudo isso não fala somente a nossa mente, mas ela fala de uma forma especial a quem nós somos, as nossas emoções, o nosso senso de bem-estar. E quando nós estamos ali, ela inclusive, olha que coisa mais interessante e mais linda, né. Inclusive, ela ajusta os nossos batimentos cardíacos e a nossa pressão arterial. Como que ela faz isso? E não só isso, mas ela diminui o cortisol no nosso corpo, que é o que produz que é o resultado, né, de nós estarmos estressados, ou o que produz o estresse. Você tem o nervoso, você tem a irritação, você tem o medo, seja o que for, e isso daí produz no seu corpo cortisol para que você fuja, para que você lute, para que você faça alguma coisa, né. Só que a gente continua com isso. E o que acontece quando nós estamos na natureza? A cor verde, a amplidão, o formato dos galhos, tudo isso faz uma diferença tão grande que diminui os neurotransmissores e os hormônios de estresse, de tristeza, de, ansiedade, e aumenta os hormônios da felicidade, a serotonina, né, todas as coisas boas a natureza traz para nós. Então nós temos essa coisa linda que Deus nos colocou, esse jardim no qual ele nos colocou, que nos traz, que nos desenvolve de uma forma harmoniosa. Lembra a definição de educação, né?
que é o desenvolvimento harmônico ou harmonioso de todas as faculdades. E é exatamente o livro que Deus nos deu faz exatamente isso. Quando a gente pensa no nosso sistema escolar, né, no nosso sistema educacional, o que que a gente faz? A gente fecha a criança numa jaulinha, né, seja a nossa casa, seja a sala de aula, você coloca 4 paredes que você já não tem mais a amplidão. Você começa com isso, seus olhos só estão vendo perto, eles não estão vendo longe. Consequentemente, ele não vai ter o desenvolvimento que ele deveria ter. Você não tem a quantidade de luz que você deveria ter, porque a luz solar, o tipo de luz e o tanto de lumens, né, do quão brilhante ela é muito menor, mesmo num dia nublado, ela é muito maior lá fora do que aqui dentro com luzes fluorescentes e tudo mais. Então, esse tipo de luz de lá, ela é uma luz que faz os seus olhos ver melhor e desenvolver mais perfeitamente para continuar vendo melhor, de longe, de perto, na mocidade e na velhice. E vocês conhecem bem a história, né, o Joshua White já contou, e a minha filha, que gostava muito de ficar dentro de casa, ela teve problemas que podiam ser potencialmente muito sérios, inclusive com a ameaça de que ela ficasse legalmente cega, quer dizer, aqueles que só conseguem ver de muito de pertinho, né, com óculos fundo de garrafa. Mas aí, naquela época, olha como Deus é bondoso, né, eu fiquei sabendo, eu ouvi numa reportagem, estava falando muito a respeito dessa questão, de que a luz solar, a falta de luz solar é que faz com que o olho se desenvolva de uma forma imperfeita e que traga uma miopia. Então, quanto mais as crianças ficam dentro da sala de aula, quanto mais as crianças ficam dentro de casa para aprender, menos eles têm olhos para ver. Que interessante, né? Porque quando fala ali que Jesus aprendeu daquelas 4 fontes inspiradas por Deus, diz o seguinte: "Mas elas revelam para aqueles que têm olhos que veem". Olha que interessante. Mãos voluntárias e coração entendido. Então, nós precisamos treinar os olhos dos nossos filhos, treinar os ouvidos para que eles possam ouvir. Eu costumo dizer o seguinte, que me preocupa muito. O livro, né, que você só vê de perto, que ele tem outra, que ele não é tridimensional, que ele só está trabalhando com uma parte, né, você tem que ficar paradinho para você aprender dele, ele ainda é muito melhor do que o que a gente tem hoje, as telinhas, né. As telinhas que atraem as crianças e imobilizam as crianças ao mesmo tempo, elas ficam paradas. Toda essa vontade de movimentar que as crianças têm, que as impele a fazer aquilo que elas precisam para que elas possam se desenvolver, elas são anestesiadas e elas ficam paradinhas. E ali elas ficam olhando, 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 de uma forma que os olhos não vão ver. Eles vão perder a capacidade de ver, de várias formas, a gente não vai nem entrar nisso, né. E o fone de ouvido também, para você poder ouvir as coisas, vai deteriorar. Ou seja, a gente fala de educação verdadeira e da falsa educação, né. As coisas como Deus apresenta, elas têm sempre efeitos colaterais positivos. Além daquilo de bem que a gente está vendo, ela está fazendo sempre muito mais. E as coisas que nós não das coisas artificiais que Satanás traz para nós, né, que muitas vezes parece até que são vestidas de bênção, né, como ele apresentou para Jesus: "Olha, te darei todo mundo", só mostrou a parte boa, né, a ruim, as guerras, e o resto tudo ele não mostrou. Elas têm os efeitos colaterais. E nós sabemos que existe uma guerra pelo coração, pela alma, pela mente, pelos olhos dos nossos filhos. Literalmente, cada segundo que você passa olhando para a telinha, alguém está recebendo para isso. É por isso que existe todo esse mecanismo por detrás para que nós fiquemos viciados. Eu não estou falando nada de que não seja publicado já, né? E não publicado pelos outros, assim, os inimigos, digamos, das telinhas, mas as próprias pessoas que fabricam a conversa entre eles, o que eles chamam de a economia da atenção, que é enquanto seus olhos estão vidrados na telinha, né, alguém está ganhando dinheiro, alguém está fazendo dinheiro. Só que a gente sabe também que o tempo que você passa proporcionalmente na telinha, o seu cérebro atrofia. Isso daí é comprovado.
e especialmente com crianças. E quando nós estamos falando de criança, nós estamos falando de crianças desde o pequenininho, do berço, até adolescentes. Então existe um atrofia e nós adultos também, partes do nosso cérebro atrofiam. Enquanto que na natureza é exatamente o contrário. Quanto mais você está na natureza, por estar na natureza, simplesmente na presença do verde, e tem muitos estudos hoje que mostram isso, existe um aumento proporcional de QI, proporcional à quantidade de verde que você está. Isso só por estar em meio à natureza. Agora, nós sabemos que quando nós estamos na natureza, nós estamos observando, é exatamente o contrário do que acontece com as telas. Nas telas, você perde a capacidade de ter atenção, a não ser que ela esteja sendo fortemente estimulada por cores, por sons, por movimento e uma série de outras coisas. Nós vamos perdendo a capacidade de atenção, que tem até nome hoje, né? É o TDAH. Em português é isso, né? TDAH. E existe isso naturalmente? Crianças que têm deficiências e problema com isso? Sim, são bem menos do que a gente imagina hoje. Mas quando nós perdemos a capacidade ou não desenvolvemos a capacidade de atenção por tantas outras coisas, por tantas coisas artificiais e pela deficiência, existe esse termo hoje, né? Deficiência de natureza, nós estamos perdendo a base, aquilo que forma. O que que Deus fala? Deus diz o seguinte, que até os 8, 10 anos, as crianças, ou outros lugares falam de 7 a 8 anos, né? Que as crianças deveriam estar, a única professora deveria ser a mãe, e a única sala de aulas, a natureza, o quintal, do lado de fora. E onde elas deveriam estar o quê? Correndo como cordeirinhos. Por quê? Elas vão estar brincando. E brincar é uma das grandes deficiências que as crianças têm hoje também. Elas não estão mais brincando, elas estão sendo alimentadas por alguma coisa de fora, e elas não estão criando, elas não estão se movimentando, elas não estão reproduzindo a realidade, que é assim que elas aprendem também. É brincando lá de cozinha, né, é brincando, correndo com o carrinho, que nem o papai quando está dirigindo o carro. Então, esse brincar lá fora não é perda de tempo. A gente pensa assim: "Ah, mas aí a criança não está aprendendo inglês, a criança não está aprendendo música, a criança" ela está aprendendo música, ela está aprendendo a discernir os sons da natureza de uma forma muito eficaz, que quando ela for aprender um instrumento, ela já vai estar com um discernimento auditivo excelente, que vai aumentar, acelerar o processo de aprendizado dela. E se ela estiver a natureza chama a observar, e ela não tem pressa, as coisas não acontecem correndo tudo. As coisas não acontecem em segundos, que você não pode tirar os olhos dali. Ela acontece aos poucos, ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano. E as crianças precisam aprender a esperar para ir vendo as mudanças aos poucos. E ela vai aprendendo o que acontece de causa para consequência. E esse aprendizado de causa para consequência é uma das primeiras leis que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, nos diz a revelação. Então, Jesus, eu sugiro para vocês que vocês leiam no livro Orientação da Criança, o capítulo que diz o livro da natureza. Ele tem, ah, coisas muito, mas assim, estudar também, né, muito boas. Como é que nós, como pais, podemos, dirigir os nossos filhos para isso? Espera aí, deixa eu ver aqui o tempo, quanto tempo que eu ainda tenho, né. Como que nós, como pais, podemos, como pais e mães, dirigir os nossos filhos para isso? É óbvio que se nós estivermos vivendo no ideal de Deus, nós estaríamos morando no campo, nós estaríamos morando perto da natureza, e muitas vezes nós não estamos. Mas o quanto mais nós pudermos expor os nossos filhos a isso, mais abençoados eles vão ser. E essa exposição, só o estar em meio à natureza, correndo, brincando. E assim, se você tem um quintal, lá fora, ainda que seja tudo cimentado, eu espero que não, né? Mas ainda que seja tudo cimentado, ela está em muito mais natureza, exposta a muito mais natureza do que dentro de casa.
Por quê? Porque ela tem o ar que é lá de fora, ela recebe a brisa que vem lá de fora, o vento se estiver ventando, a chuva se estiver chovendo, ela tem o céu, né, que ela pode olhar para cima, que os olhos dela sempre chamam para mais longe e assim desenvolvem mais. Ela tem as nuvens que ela pode acompanhar, que ela pode ver a formação dessas nuvens, né, e ela pode ver muita coisa também, mesmo dentro de um quintalzinho que a gente tenha. O que que ela vai pode ver? Os insetos. Apesar de tudo, né, Deus permite os insetos que muitas vezes a gente considera como pragas, né, sejam as formigas, sejam os pernilongos, sejam as baratas, eles estão ali fora. Também a lagarta, né, as borboletas, que a gente gosta muito mais, os passarinhos. E se as crianças estiverem lá fora, elas vão ter mais oportunidade de conviver com isso. Então, só o fato de estarem lá fora, estarem juntos da natureza, o mesmo que seja no mínimo, é muito importante para elas. E os movimentos que elas estão fazendo, os olhos, com todo o corpo dela, também vão ajudar no desenvolvimento. Mas olha só, algumas coisas que fala aqui. Diz o seguinte: que a mãe ache tempo para cultivar em si mesma e nos filhos o amor às coisas belas da natureza. Por quê? Se vocês forem como eu falei para vocês, né, demorou muito, embora eu achasse bonitas as árvores, sempre me apaixonei pelas árvores, mas até que a gente consiga enxergar, pegar os tesouros escondidos, ver os detalhes, até que a gente realmente se apaixone pela natureza, a gente precisa estar em companhia dela. Você não vai se apaixonar por uma pessoa, um amor verdadeiro, se você não tiver convivência com ela. E a mesma coisa é com relação à natureza. E diz o seguinte: nós precisamos tirar tempo para cultivar em nós mesmas e nos nossos filhos o amor às coisas belas da natureza. E aí o que que a gente vai fazer, né? Mas eu não sei, eu não entendo nada de natureza, eu não sei o nome de nada, não tem problema. Não precisamos saber o nome das coisas, nós não precisamos, a gente vai aprender como o cientista aprende, diretamente. Alguém deu o nome, né, mas isso não é o nome natural que ele tinha, não é o nome que Adão deu, mas a gente pode aprender pela experiência que a gente está tendo, pelo prazer que a gente vai tirar disso, por observar, aprender a observar a coisa em si e a observar o desenvolvimento dela e a interação dela com outras coisas. Então, qual é a primeira coisa que diz aqui? Chame-lhes a atenção para as glórias esparsas. Olha só, primeira coisa que a gente faz, a gente começa a chamar a atenção. Olha lá, escuta o passarinho. Olha lá que lindo, uma florzinha, que linda florzinha. Será que ela é cheirosa? E a gente dá para a criança cheirar, a gente cheira, né? Ou então a gente simplesmente vai fazendo as coisas e eles vão vendo. Você pega uma florzinha, você chega perto para cheirar. Todos nós já fizemos isso com os nossos filhos pequenos, né? Mas se a gente fizer isso mais intencionalmente, chamar a atenção e mostrar para ele quão que lindo, olha que perfeito. Isso com os olhos só que nós estamos fazendo, né? Para glórias esparsas pelo céu, para os milhares de formas de belezas que adornam a terra. E então, primeiro a gente chama atenção. Olha que lindo, formas diferentes de beleza, que formas diferentes, né? Se a gente pega a folha e a gente sente, olha que macia, olha que gostosa. Essa aqui tem pelinho, essa é lisinha, olha como ela é brilhante. Essa é dura, essa é macia. Olha só esses risquinhos que são os veios nas folhas, né? Olha só os risquinhos, eles fazem que nem os galhos da árvore, vai aqui, depois sai outro, e alguns eles são todos retinhos, né. Então a gente pode ir comparando uma coisa com a outra, a gente pode ir observando o tom de verde que eles têm, tanta coisa diferente para a gente ver numa coisa só. Mas, dependendo do tamanho da criança, a gente sente mais e fala menos. E aos poucos e a gente vê o interesse deles, né, a história da isca, você joga e espera o peixe pegar. Se ele não pegou, você tira, você joga de novo em outro lugar, e assim a gente vai fazendo com eles. Se nós aprendermos a amar a natureza, a gente vai passar isso para os filhos. Depois que eles viram a beleza, que eles sentiram o cheiro gostoso, o que que diz aqui? Depois que a gente chamou a atenção e que a gente falou dessas coisas, agora nós vamos falar daquele que a todos fez. Assim, nós poderemos guiá-los ao Criador. E os espíritos jovens, despertando-lhes no coração a reverência
e o amor a Deus. Outra coisa que fala: "Muito podem os pais fazer para ligar os filhos com Deus, incentivando-os a amar as coisas da natureza". Então, amar as coisas da natureza é uma forma de ligar os nossos filhos com quem? Com Deus, que a natureza que Ele lhes tem dado, e a reconhecer a mão do doador em tudo que recebem. Cedo pode assim o solo do coração ser preparado para o lançamento da preciosa semente da verdade. E ele continua falando, né, que agora aquele texto que eu tinha falado para vocês. As criancinhas devem especialmente vir em contato íntimo com a natureza, em contato íntimo. Como que nós vamos fazer isso na cidade? Então aqui tem algumas ideias, né, que a gente pode fazer. A gente estava falando, você pode deitar e olhar as nuvens passarem. E olha só, e começar a ver formas nas nuvens. Essa é uma das coisas que a gente pode fazer. Eu não sei vocês onde que vocês moram, mas eu estive no Brasil e, assim, mesmo em São Paulo, que é uma cidade super agitada, super barulhenta, minha mãe mora na frente de uma avenida enorme, mesmo ali, tem muitas árvores. Tem árvores de pitanga, tem abacateiro que a gente encontrou no meio, na ilha, numa avenida enorme. Tem muita coisa que a gente pode ver com as crianças. Além disso, nós podemos trazer a natureza para a nossa casa. Eu já falei, não sei se vocês já me ouviram falando a respeito disso, mas a gente, fez uma porção de coisas que nós trouxemos. Nós pegamos tinha borboletas que estavam tinha lagartas comendo, ah, minha plantinha de salsinha. Aí a gente descobriu que era uma borboleta que estava colocando aquelas lagartas, uma borboleta muito bonita. A gente amava ver as borboletas perto da nossa salsinha, né, mas a gente não gostava que elas estavam indo embora. Aí a gente percebeu que atrás das folhinhas, então a questão da observação, tinha os ovinhos e tinha lagartas de tamanhos diferentes. Então o que que a gente fez? Nós pegamos algumas lagartas, compramos salsinha para dar para elas, né, pusemos dentro de um vidro, deixamos ar entrar e aí nós podemos observar as lagartas crescerem, depois virarem, pupas, né, fazer o seu casulo, e depois se abrirem como borboleta. E a gente foi uma experiência muito, muito gostosa. Nós vimos várias borboletas, assim, daquelas lagartas, né, que nós pegamos junto com a nossa salsinha. Uma outra coisa que dá para fazer é ir num laguinho, procurar um laguinho, algum lugar que vocês saibam que tem ou que encontrem, né, ah, sapinhos, como é que chama? As ovas dos sapinhos, né, os Girinos. girinos, os girinos que já saíram do ovinho, né, ou o ovinho mesmo. A gente trouxe o ovinho e a gente trouxe os girinos. Não tivemos sorte com os ovinhos, tragam água junto, viu, pessoal, porque era bem nutritiva para eles. E depois a gente comprou alguma comida de peixe para dar para eles também. E eles desenvolveram, nós vimos eles desenvolvendo desde o girino, né, até começar a crescer as patinhas, começar a perder o rabinho e virar o sapo. Então, todas essas coisas a gente tem o miocário, né, a gente também uma coisa muito interessante para fazer. Eu não sei se no Brasil tem, mas tem, eu acho que deve ter, ah, placas de vidro, assim, juntas, que você coloca, depois você, compra ou vem junto, ah, tanto a terra quanto as formigas, ou os ovos das formigas, né, ou a rainha. E com aquilo a gente mesmo pode pegar de formigueiro isso daí, a gente pode até conversar depois. E você vê todo o desenvolvimento do formigueiro, depois de um tempo que elas ficam agitadas ali, elas começam a organizar, a fazer os túneis, você vê as câmeras onde elas colocam os ovinhos, aonde elas alimentam os bebês, o que que elas trazem a comida para lá, é muito interessante. Tudo isso é natureza que a gente pode trazer dentro de casa. Que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer os brotos, né, a gente pode fazer os microverdes, não sei se é assim que fala, e fazer saladas, você fazer as coisas brotarem, eles vão ver a semente crescer, vão ver as folhas começarem a se formar. A gente fez também com ovo, a gente pegou ovo de galinha choca e a gente, colocou uma lâmpada, né, colocou no lugar, a gente virava, e a gente viu o desenvolvimento do ovo, depois a gente conseguia ouvir inclusive o pintinho ali dentro, e antes de abrir e depois vendo o pintinho nascer. Essas experiências levam tempo,
E é muito importante para as nossas crianças que vivem num tempo tão agitado, ter esse tempo para ver as coisas acontecerem, desenvolverem a paciência e desenvolver a capacidade de observação. Porque hoje nós temos o déficit de atenção e a gente precisa ensinar os nossos filhos a observar, a olhar, a parar, né. Quando eles são pequenos é mais difícil, mas a gente vai chamando atenção, a gente vai, cativando os nossos filhos para as coisas da natureza e transferindo para Deus. Uma outra coisa que ela fala, que eu achei muito interessante, ela fala mostra então, a gente tinha visto que era para chamar a atenção, que era para despertar no coração a reverência, que era para falar com eles a respeito de Deus, ligar o coração dos filhos com Deus, incentivando-os a amar ao Criador, né. E outra coisa que ela fala é que nós somos para mostrar os arbustos e flores, a relva rasteira, as altaneiras árvores e familiarizarem-se com suas lindas variedades e delicadas formas. A gente falou um pouquinho disso, né. Mas o que que nós fazemos? Nós mostramos, a gente vai dando para as nossas crianças. Ensinai-as a ver. Eu achei muito interessante isso daí. Ensinai-as a ver, ver as coisas que elas estão vendo, mas mais do que isso, ver a sabedoria e o amor de Deus em suas obras criadas. Unam-se elas aos pássaros em seus cânticos de louvor. Olha que coisa linda, né? Elas podem começar a aprender as canções dos pássaros também. A gente vai vendo que os pássaros cantam diferente. O mesmo pássaro tem vários cantos. Eles conversam uns com os outros e a gente vai vendo é uma cacofonia, né, uma confusão de sons, mas que na verdade não é confusa, ele é harmoniosa, ela tem um ritmo, e a gente vai vendo o ritmo. Você pode quando você ouve umas 2, 3 vezes o mesmo pássaro cantar, você sabe quando que ele vai começar a cantar de novo, porque ele tem esse ritmo. E ao longo do dia, de manhã eles cantam muito mais animadamente, né, de tarde eles cantam um pouco antes, acho que 45 minutos antes do pôr do sol, eles cantam com toda alegria de novo. E dependendo da época do ano, não sei como é aí no Brasil, mas no inverno aqui, os pássaros quase desaparecem. A gente tem muito pouco, e os que estão por aqui pouco cantam. Mas durante a primavera, que agora é primavera aqui, é uma coisa mais linda e eles cantam o dia inteiro, porque eles estão tendo os bebês também, os bebês começam a cantar, a gente começa a distinguir um dos outros, e se a gente passa tempo lá fora, eles vão se acostumando com a gente. Então tudo isso, mesmo assim na cidade, se você colocar comida para os semente para os passarinhos, né, colocar lugar com água, colocar semente, eles começam a vir também. Então as crianças podem observar, tanto no ambiente natural, que é o melhor, né, mas quando a gente faz de uma forma armada, né, que nem foi a história do que eu estava falando para vocês, dos girinos, da galinha, da borboleta, né. E eu tenho uma amiga que ela tinha cachorro e a cachorra ficou prenha, e as crianças viram, acompanharam, né, o nascimento dos cachorrinhos. A gente teve esse privilégio aqui também de cachorrinho, de coelhinho, de gato, mas nessa questão, eles viram o cachorrinho nascer com uma bolsa ali em volta, né, e depois tirar e comer. E as crianças ficaram assim, né, vendo tudo aquilo, e aí elas ficaram interessadas, aí a gente foi procurar, eu ajudei a ver uns vídeos, né, de bichinhos crescendo também, de outros animais dando à luz, então o cavalo e como ele já cresce, já cai, daqui a pouco ele está levantando e já está andando, né, e aí veio a história do desenvolvimento da criança, e a gente achou alguns filmes muito interessantes. Tudo isso é natureza, né, e tudo isso a gente pode trazer para dentro da nossa casa, ou procurar oportunidades, a gente pode ir para lugares, a gente pode planejar os nossos finais de semana, né, ou as nossas férias para ir em lugar onde tem a natureza, em vez de ir em parque de diversão, em vez de ir, né, em tantas outras atrações artificiais, trazê-los mais para aquilo que é natural. Então a gente viu, ensinai a ver, não só o que você está vendo, mas também a sabedoria e o amor de Deus em suas obras criadas. E educai as crianças e os jovens, quando eu estou falando parece que é só de criança pequena, né, mas conforme os filhos vão crescendo, a gente pode envolvê-los em outras coisas da natureza, e eles fazerem parte mais, cultivando, né, uma coisa que eu não falei, são a gente trazer a natureza em forma de plantas, não só os animais, mas em forma de plantas. A gente pode
eu tinha falado dos brotos, mas não só isso, a gente pode fazer os pequenos, hortinhas dentro de casa, né, pode crescer planta em vaso, a gente pode fazer um jardinzinho, colocar na nossa janela, nem que a gente more num apartamento. Vamos encher de natureza tanto quanto a gente puder, trazer a natureza para dentro de casa e ajudar que as crianças aprendam a amar a natureza e a ver a natureza. Outra coisa que dizia aqui: "Apontai-lhes da natureza, apontai-lhes o Deus da natureza, e assim se tornarão familiarizados com o Criador". Se todo o céu está interessado no bem-estar da raça humana, não deveríamos nós ser diligentes em fazer tudo o que estiver em nossas forças para o bem-estar de nossos filhos? É difícil, eu sei que é difícil. Se a gente não está acostumado, a gente não tem tempo. Mas eu descobri uma coisa: quando, eu comecei fazendo a transição, né, da cidade para o campo, e eu tinha o Christopher bem pequenininho, tinha nascido fazia pouco tempo, né, já estava começando a andar, mas nós fizemos uma horta. E eu fiquei pensando: "Gente, já está difícil de dar conta da casa e da criança sem horta, imagina com a horta". Aí a gente começou a fazer a horta, mas alguma coisa aconteceu que para mim eu traduzi como milagre. Porque agora eu conseguia ir para a horta, trabalhar na horta com o Christopher, voltar para casa e as coisas estavam até mais organizadas. Não sei se é porque a gente não ficava tanto tempo dentro de casa, a gente ia muito para fora, mas ali tem uma outra coisa que fala, né. Então esse sacrifício para o bem-estar de nossos filhos, o bem-estar mental, espiritual, físico, emocional e moral e social, porque as crianças aprendem a se relacionar com a natureza, a ter paciência, a ser observadores, e isso eles vão transferir nas relações sociais deles com outras pessoas, com outras crianças, com outros adultos. E mais do que isso, nos é dito que no estudo de plantar, de esperar, de ver as coisas crescerem, de tirar, né, as ervas daninhas, essas coisas que a gente sabe, nós podemos ensinar as crianças, transferir isso para as questões espirituais. E aí eles vão poder fazer isso no próprio coração, a gente pode incentivá-los a fazer no próprio coração e ajudar a serem missionários com outras pessoas. Então essa diligência de fazermos isso como mães, esse sacrifício que a gente faz, vai pagar em dividendos muito mais. Olha só, os meninos da Juliana aí, né, tudo bom? Esses daí que eram os que estavam vendo lá os cachorrinhos nascerem, né, e aprendendo com eles como é que era o desenvolvimento não só dos cachorrinhos, mas depois das pessoas, não foi? A Então gente tudo até escreveu um livro. é verdade, Lucas. Essa foi a continuação da história, né, você, o Antônio, a Bia e o esqueci o nome dele. Bernardo. Bernardo, isso mesmo. Olha só, gente, depois a gente aproveitou a oportunidade, né, de ter visto tudo isso, e eles estavam tão empolgados com a história também, aí eles fizeram um livro, fizeram os próprios desenhos, ilustraram, né, todo o nascimento dos animais e contaram a história. Então a gente pode passar, depois eles contando aquilo que eles estão vendo, uma outra coisa que dá para fazer é você observar alguma coisa e depois fechar os olhos e tentar descrever aquela coisa. E se você não está lembrando bem, você abre de novo, olha, e aí a gente vai aprendendo. Isso tudo a gente fala assim: "Nossa, mas eu estou perdendo tempo de fazer coisas acadêmicas". Não, isso tudo você está desenvolvendo o que precisa. Quando chegar na hora da parte acadêmica, eles vão aprender muito rápido. E outra coisa que a senhora White sugere também, é que nós procuremos ver em cada uma das coisas que nós estamos vendo, né, no colorido do céu, quando Deus pinta o pôr do sol, o nascer do sol, nas plantas, né, nas florzinhas. Se a gente observa, uma outra coisa para fazer é desenhar. Pega uma florzinha e desenha, e depois faz o colorido dela com lápis de cor. Você começa a gente aprende a observar os detalhes, quer seja no formato, quer seja como é que eu vou colocar em textura isso aqui, né, ou pelo menos em cor. E a gente vê o planejamento e o cuidado de Deus. E isso nos leva a sermos perfeitos naquilo que nós fazemos no dia a dia, assim como Deus foi perfeito nas obras que ele fez.
e nos é dito que a gente sabe, né, que Deus olhou e que tudo estava muito bom. E se a gente aprender a olhar nas coisas de Deus, nós vamos refletir esse cuidado, esse planejamento naquilo que nós estamos fazendo e levar as crianças a perceberem isso também. E nós vamos fazer isso daí e nós vamos colocar em prática e nós vamos sentir, quando nós terminarmos o nosso trabalho, a revelação nos diz, né, que assim como Deus, aquele prazer que Deus teve quando ele terminou de fazer a terra, de fazer a sua criação, nós vamos sentir quando nós fazemos um trabalho e colocamos todo o nosso coração naquele trabalho. Então, eu não sei se a gente já tem um tempinho aqui para perguntas, mas eu vou abrir aqui para quem quiser fazer perguntas ou comentários, para a gente ter um pouquinho de interação ainda. Legal, Silvia, muito obrigada, viu? Convidar o pessoal aí, quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, se não puder falar, né? Ou algum comentário, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Silvia, dentro, Diga. falando, né? Eu vejo que tem grandes desafios das mães mesmo de ir para fora, né? Junto com os filhos. A gente passa muito tempo dentro de casa com as atividades do lar, né? Quão desafiador Verdade. é a gente deixar isso. Qual dica você pode dar, além que você já comentou, mas uma coisa prática assim que você fazia para se organizar para que fosse possível isso? Porque eu vejo que ainda a preocupação com o intelectual ainda está sobressaindo essa liberdade, né, para os filhos de poder explorar mais lá fora. Eu falo isso pensando em mim mesma. Entre saber Aham. e praticar, você entende? Então parece que a gente fica com medo, receoso. Quando a gente olha, já passou um dia inteiro e você quase não foi lá fora. Como é que você Uhum. poderia nos ajudar com dicas mais práticas também, com a sua experiência? Olha, eu entendo perfeitamente, porque como eu falei para você, eu era rato de ficar dentro de casa, né. Você viu que a minha filha teve problema, mas eu, assim, saía com todo o meu esforço, eu ia para a horta, mas eu consegui passar o amor dos livros muito mais fácil do que o amor na natureza, porque era o que eu amava, né, o que eu tinha aprendido, eu era sedentária. Mas eu me esforçava, assim, conscientemente, para ter tempo lá fora. Então eu saía com o meu filho e a Cristine ficava mais em casa. Mas o que que a gente pode fazer? A gente pode se organizar no trabalho da casa. A senhora White é muito interessante, embora ela fale de perfeição, ela fala assim: "Mães, não se preocupem tanto com a questão da casa. Você não precisa fazer todas as coisas da casa, você pode deixar, mas o mais importante é você estar com a criança e você ir para lá". Então o que que a gente pode fazer? A gente pode se planejar. Uma coisa que eu aprendi que me ajudou muito foi, por exemplo, assim, quando eu ia cozinhar, eu cozinhava mais. Aí o que que eu fazia? Parte daquilo que eu tinha cozinhado, eu colocava no freezer. Então, tipo arroz, feijão, né, às vezes até uma mistura que você está fazendo, eu já colocava uma parte no freezer. Já sabia que já ia ter comida para outro dia. Então, todo dia eu não precisava fazer todas as coisas. Eu fazia o arroz um dia, fazia o feijão no outro, aí você só faz a salada ali rapidinho, né, uma mistura, e envolver as crianças em tudo que a gente está fazendo. Às vezes gasta mais tempo? Às vezes gasta, mas também já é parte do processo que eles estão participando. E aí você pode fazer coisas lá fora também. Então não deu muito tempo de ir lá fora, vamos tomar o café da manhã lá fora. Então vamos coloca as cadeiras lá para fora, ou então coloca um pano no chão, uma toalha no chão, né, vamos comer lá fora, olha que gostoso, você pode fazer o café da manhã, pode fazer o almoço lá fora. Choveu? Vamos lavar a calçada lá fora. Você não precisa lavar a calçada? Então vamos lavar a calçada na hora de chuva. Vai ser uma festa, vai estar todo mundo feliz da vida. Então tem uma porção de coisas que a gente pode fazer e fazer lá fora. Até chegou ao ponto a minha filha depois, né, de ter passado por todo aquele sufoco e eu ter que falar para ela assim: "Olha, você". Cheguei ao ponto de falar assim: "Se você não ficar 2 horas lá fora", porque para os olhos eles descobriram que são 14 horas por semana que tem que ter de luz solar, tá. Você não precisa estar no sol intenso, você pode estar embaixo de uma árvore, mas você tem que estar lá fora. Então, no mínimo, o que que isso significa? Que no mínimo a gente deveria estar nossos filhos deveriam estar lá fora 2 horas por dia. Isso é o mínimo, mas deveria ser mais. Agora, por exemplo, ela estava fazendo violino naquele tempo. Aí eu falava para ela: "Olha, você não vai comer a próxima refeição enquanto você não fizer as 2 horas". Resolveu rapidinho o problema dela não conseguir ficar 2 horas lá fora. Aí ela achou tudo que ela podia fazer. Eu sei que depois ela estava lá fora praticando violino, no caso não era piano, né, então dava para praticar lá fora.
mas muito mais coisas a gente pode fazer. Vamos envolver os nossos filhos no trabalho útil, né, que é parte mais um dos, ah, das fontes de Deus, né, dos compêndios divinos. E o que que acontece quando eles estão fazendo isso aqui? Você fala assim: "Vamos terminar, vamos fazer rapidinho, porque aí a gente pode ir lá fora". E quando eles desenvolveram esse gosto de ir lá fora, eles vão fazer tudo mais rápido e mais bem feito para poder ir lá fora. Então é um incentivo para eles e é um incentivo para nós. E lembrar, você falou uma coisa muito importante, a gente fica tão preocupado com a questão da parte acadêmica, né? Mas nós estamos construindo a estrutura da casa. Não pense, se você desenvolveu neles a capacidade de observar, a capacidade de descrever o que eles estão vendo, contar para você o que aconteceu. Eu vi uma borboleta e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ela foi lá, ela foi ali. Isso daí é tudo que eles vão precisar mais tarde para escrever, escrever bem. Eles já estão desenvolvendo essa capacidade. Capacidade de observação para ver os detalhes. Isso daí é ciência. Fazer as conexões, esperar no tempo, né? Como é que aconteceu na primavera? O que aconteceu no verão? Fazer o caderninho, se for o caso, né, um caderninho de desenhos, não obriga, né, mas sugere, faça você também. E se você não puder fazer, de vez em quando, eu sugiro de vez em quando, né, tira uma foto de alguma coisa interessante, e depois eles desenharem essa foto. Isso é coordenação motora, isso é observação de detalhes, isso daí é paciência, é ver ao longo, né, do tempo o desenvolvimento, isso daí é fazer hipóteses que a gente vai precisar para ciências. Então, tudo que a gente vai precisar depois, você está construindo agora, você está comprando todo o material, você está juntando o material. Então, não pense que você está perdendo tempo, muito pelo contrário, você está dando uma arrancada enorme. Os outros podem saber o ABCD completo, sem saber o que que significa, mas você desenvolvendo para eles vocabulário, desenvolvendo uma porção de coisas que eles vão poder escrever todas as palavras, não por causa do ABCD, mas porque eles têm tudo dentro deles agora para eles desenvolverem todos os aspectos. Eu também fiquei com medo, tá? Porque para mim era tudo novo, mas eu fui pela fé. O justo viverá pela fé. Então, eu posso ficar com medo, eu posso pensar no que o mundo. Ah, mas eles estão aprendendo isso. Não tenha medo. Coloque assim: se Deus falou que é assim, faça. E eu vi na minha vida e de todo mundo que eu ajudo que dá certo. É, os planos de Deus, né? São Perfeitos. excelentes. Surgiu uma pergunta aqui, duas, Silvia. Legal, olha. Diga. A Kátia pergunta o seguinte: quero saber uma coisa. Meu filho tem 5 anos e não gosta de agricultura nem marcenaria, mas ele ama usar a pá e o carrinho de mão. Você vai complementar, Kátia, aqui ou você quer saber como fazer? Ela vai completar aqui. Enquanto isso, a Tamires pergunta: podemos fazer essas atividades no sábado na natureza? Enquanto a Kátia complementa a pergunta dela. Sem dúvida, a gente pode fazer. Você não vai fazer a horta no sábado, né? Tem muito. A horta envolve a parte do trabalho, então a gente não vai fazer isso. Mas passar o sábado na natureza é a melhor maneira de você passar o sábado. Vá, faça, observe, corra atrás das borboletas, se tiver borboletas, né. O que for preciso, se você observar a graminha, a folhinha da grama, as florzinhas que estão no meio da grama, tem cada coisa tão linda e tão delicada. De noite, gente, vai lá, a gente põe uma toalha no chão e vamos olhar as estrelas, né, vamos contar as estrelas. Olha que coisa mais linda, olha essa. Um dia, uma noite que não tem a lua, né, mas a gente vê melhores estrelas. Ah, a lua, observar as fases da lua também. Eu até conversei com alguém, né, da gente, ir ao longo do mês, desenhando a lua. Só que descobriu-se uma coisa, né, que a lua se vai mudando o tempo que ela nasce e o tempo que ela se põe. Então, muitas vezes só dava para ver lá pelo meio da noite, aí ficava mais difícil. Trabalhar com sombras, né, veja que fazer o seu desenho com a sombra ao meio-dia, de manhã, né, desenhar a sua sombra, desenhar perto do meio-dia, ao meio-dia, depois de tarde e no pôr do sol. A sua sombra vai se alongando, tem uma hora que ela vai desaparecer, e você vai percebendo os movimentos. Por que será que isso acontece? E aí a gente vai fazendo as perguntas para as crianças, né, e eles vão começando a observar e a curiosidade vai chegando, eles vão começando a ter 1000 ideias,
É lindo de ver, vai brotando, assim, a inteligência na criança, parece que está brotando, é lindo. Vale a pena, pode fazer no sábado. Legal, né? Aqui, a caça ao tesouro da natureza também é bem legal, né? De fazer. A gente fez e ainda faz com as crianças. Olha, a senhora White fala disso, ela fala de procurar, objetos na natureza que que mostrem características de Cristo. Eu achei muito interessante essa ideia, né. E outras coisas que a gente pode fazer também, pode só procurar, pode relacionar com alguma parábola, qual é a parábola, qual é a lição. E não só as coisas estáticas, porque a gente vê objetos e vê coisas, né, mas também a gente percebeu o desenvolvimento. O crescer de uma planta, o crescer de um animal, as estações no ano, todo esse tipo de coisa a gente pode fazer também. A questão da chuva, né, que como é que fala? Que nuvens que a gente que trazem a chuva, por que que elas são assim? Aí a gente pode fazer pesquisa. As nuvens, na verdade, graças à pergunta, acho que foi do Lucas, perguntou alguma coisa sobre isso, e a gente começou a ver a história de nuvens, e um dia eu estava lá fora, estava pensando, olhando para as nuvens, admirando, né, me maravilhando, e eu pensei: "Nossa, as nuvens são um rio no céu". Ah, a gente estava estudando sobre a água embaixo, né. Aí eu olhei para as nuvens e pensei: "Elas são um rio no céu". Aí eu fui ver quanto que elas carregam de água, e elas chegam, dependendo da nuvem, a carregar o equivalente ao peso de 200 elefantes. Imagina quanta água passando assim, que parece a coisa mais fofa do mundo, né. As maneiras maravilhosas que Deus faz as coisas. Magnífico. E Silvia, tem aqui a pergunta da Kátia, agora é complementada, né? Então ela fala o seguinte: filho de 5 anos que não gosta de agricultura, não gosta de marcenaria, mas ele ama usar pá, carrinho de mão. Aí ela pergunta: pode deixar ele solto, né? Mais livre? E também ela complementa a pergunta dizendo que ele pede para estudar, especialmente inglês, matemática, sobre os países. Não estou conseguindo fazer com que ele espere. Ele não tem paciência para ver folhas, flores, ou que seja, ou ele quer movimento. Ótimo, ótimo, usa Legal, né? movimento. Você tem árvore, põe ele para subir na árvore. Eu ensinei meus 2 filhos a subirem na árvore. Quando eles cresceram mais, aí você vai falando assim: "Ai", né, ah, eles subiam, faziam rapel, subiam, claro que com toda segurança, né. Então eles ficaram muito aventureiros. A gente fazia muito disso, tudo que a gente podia, né, a gente procurava tanto quanto, né, incentivá-los a com relação à natureza. Se ele gosta do carrinho de mão, se ele gosta disso, põe ele para fazer buraco, olha que legal. Ele faz os buracos, você planta, vem atrás e planta as flores. Então pode usar o que ele está fazendo, pede para ele, já que ele gosta, ele não gosta de agricultura, mas quem sabe ele gosta de ir lá e virar a terra, porque tem a hora que você prepara a terra, né. Pede para ele trazer no carrinho de mão as coisas, os implementos que você vai colocar a terra, nem que seja esterco, seja o que for, pede para ele fazer isso, usar a pá para jogar lá dentro, e depois ele te ajudar a trazer plantas. Eu não sei o que você vai plantar mandioca, ele pode trazer no carrinho de mão a mandioca, né, colocar lá dentro, ele pega com a pá, ele tampa tudo, então faz um trabalho conjunto. Por quê? Porque eles têm que tem a questão de aprender a gostar. Quando ele tiver, plantar batata, essa daí é uma boa para ele também, né. Então ele faz o buraco lá, ele planta batata, o que que ele não gosta? Ele não gosta de tirar as ervas daninhas? Tudo bem, então não coloca isso nele agora. Mas quando ele tiver participação naquilo que está plantando, plantar árvore é legal, porque o buraco tem que ser maior. Quando ele tiver participação, talvez ele comece a gostar. E vai aos pouquinhos, vai tentando, vai trabalhando com ele, né, porque a gente tem que ser esperta também, não obrigar, mas como é que chama? Atrair, né, e fazer, não ficar, nunca dê isso como castigo para as crianças, que seja sempre: "Gente, se a gente terminar, a gente pode ir lá e fazer isso", né. Leva um dia que está chovendo, ou então pega, como é que fala? Água e vai lá, faz uma barreira lá, todo mundo vai junto brincar no barro, mexer com a mão. Imagina que delícia a sensação para eles. Andar descalço lá fora, gente, que beleza, aproveitem. E olha, estão com medo dos micróbios? Saiba que tem, bactérias que faz a gente mais inteligente. Quem já ouviu o Joshua White sabe disso, né, a bactéria vaquei. Faz mais inteligente, aumenta a imunidade, diminui a problemas de alergia, então tudo de bom.
Silvia, Alguma outra abriu. E é bem interessante isso que você falou. É uma experiência que eu tive com meu filho hoje, com 8 anos, né? A Kátia comentou do filho dela. Tinha coisas que ele não gostava de fazer, que a gente queria que ele fizesse, né? Que estava lá e estava fazendo todo mundo. Mas ele desenvolveu um gosto e uma habilidade hoje, com 8 anos, de fazer assim, os buracos bem profundos, né? Ele ajudou aqui, a gente, ó, essa semana mesmo, ele gosta bastante de ajudar o pai. E eu fiquei observando, porque por um momento, assim, nessa fase, eu pensei assim, será que ficou mesmo alguma coisa? Será que o interesse despertou? Porque há momentos em que a gente. Porque, assim, começa a vir a trabalho, rotina, e parece que eles perdem o gosto, e também, às vezes, a gente, né, coloca um peso ali, e se Uhum. torna algo ruim, não bom, né? Se até lavar a louça, a gente deveria mostrar que é um prazer, né? E é difícil, né? Ainda mais na correria. A gente tem que lutar Mas contra olha, nem tudo é prazer. Tem a parte do que a gente é para fazer também, né? É são as obrigação. O obrigações, né? prazer Os vem deveres. depois. O prazer pode vir depois que você deixou tudo prontinho, que está limpinho, né? Então, nós tem coisas que são deveres. A gente não vai escapar nunca disso. E as crianças precisam aprender que tem a parte do trabalho, tem a parte do dever, tem a parte do prazer, que a gente torne o mais agradável possível. Mas o que é para ser feito também. Com relação a buraco, meu filho também adorava fazer buraco. Ele fez tanto buraco no nosso quintal, até hoje estou tampando o buraco que ele fez. Mas, e assim, não era buraco para nada, é porque ele queria fazer, cavar, e aí ele começou com a história, nossa, será que dá para sair do outro lado do mundo? Aí a gente foi ver a história de como que é do lado do mundo, o que que tem dentro da Terra. Então a gente aproveita todas as coisas. Alguém comentou aqui que eu não tinha falado sobre o interesse, o quê? De quem não tem Ah, interesse? da pergunta do menino de 5 anos que gosta de movimento, e aí ela queria saber porque ele tem interesse, ele que pede para estudar matemática, inglês, e ele não tem, Ah, é sim. antes do 7, né? Gente, o que a criança está querendo aprender, ensina. Não precisa se preocupar. Agora, sim, tem a outra história, né? Ah, eu quero aprender violão, eu quero aprender música, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. Querer começar é uma coisa, levar adiante é outra coisa. Então, ele quer aprender inglês, vai ensinando as palavrinhas em inglês para ele. A aula de inglês é outra coisa. 5 anos ele não precisa ainda estar começando com isso daí. Ele quer aprender matemática? Gente, já devia estar trabalhando matemática com ele. Como é que a gente trabalha a matemática? Oralmente, né? É aquela história, tem 3 pessoas aqui, né? Se eu der 3 guardanapos para cada um, quanto que vai ter no total? Com 5 anos, eu acho que ele já poderia fazer esse tipo de coisa. E vai fazendo cálculos, né? Ah, você tem 5 anos, ele tem 8 anos. Quantos anos ele tem mais que você? Quantos anos ele é mais velho que você? E dinheiro para ir para lá, qual que é o dinheiro, quanto que custa isso aqui, agora você tem isso. Então, pode usar matemática? Pode. Se ele quiser, minha filha chegou uma hora que ela queria fazer escola. Eu falei, tá bom. Então, comprei um livrinho de matemática para ela lá, só com os numerozinhos, bem tipo a pré-escola, jardim da infância, né? E dei para ela, quer fazer? Então tá bom, essa aqui é a hora que começa, agora é a hora do recreio. Aí ela fez umas páginas por alguns dias, algumas semanas, daqui a pouco ela cansou, deixou para lá. Então, o que eles estiverem perguntando, responde. Quer aprender as letrinhas? Ensina as letrinhas. Quer aprender os números? Ensina os números. Não tem problema. Se eles estiverem prontos, se eles estiverem interessados, mas também não obriga a continuar se eles estão prontos para parar e não está na hora ainda, né? Então, não tenha medo vai dando corda. O que eles precisarem, o que eles quiserem, vai dando corda. Viu? É bem interessante. Realmente, né? Também não é o caso da gente não estimulá-los ou ensiná-los, né? Daquilo que é no processo natural, né? De interesse Uhum. no aprendizado, né, Silvia? Mas você trouxe aqui a questão de ser mais prático, né? Ela agradeceu, disse Sim, que sanou a sim. dúvida. Eu queria fazer um comentário aqui também, lembrando, ela perguntou, né, das sugestões da natureza, que nós fizemos plantar, igual nós plantamos a mudinha de alface, e ir tirando foto e vendo o desenvolvimento, quanto tempo vai, quantos dias, né, ou meses vai desenvolver o pé de alface, né, o alface, e comparando com outras mudas que nós plantamos também. E outra coisa foi os pintinhos.
Além de acompanhar, né, o nascimento dos pintinhos e tirando foto para ver as peninhas, como que as peninhas iam mudando. Então, isso aí tudo foi muito interessante, né, meninos? Uhum. Experiência rica, né? Aqui a Karen comenta também, ela comentou que no sábado desenhamos a paisagem do pôr do sol. No início eles não quiseram fazer, mas depois se empolgaram. Então, às vezes, no primeiro momento, as crianças não querem fazer alguma atividade assim, e no final eles não querem parar, né? Pois é. E assim, tem uma coisa, tem um método de ensinar violino que chama Suzuki, e o que eles fazem é a mãe começa a aprender. E depois a mãe está lá praticando, está fazendo, está começando, aí as crianças ficam interessadas. É assim que eles conseguem pegar as crianças pequenas para começar a fazer, aprender violino. Então, a mesma coisa, a gente sai lá, começa a fazer um desenho, começa a observar e fala, nossa, olha que legal isso aqui, gente, olha o que eu achei. Será que eu consigo achar uma outra? E aí vai, sabe, vai envolvendo. Então a criança pode não querer, mas se você estiver lá fora o suficiente, a própria natureza vai começar a atraí-lo. Então, Silvia, a gente pode entender que colocar a criança na natureza não é deixar eles sozinhos, livremente, e a gente estar num outro ambiente. Na verdade, tem as duas coisas. Você pode deixá-lo sozinho, brincando como cordeirinho, correndo, porque o processo não é só de observar e de ficar olhando para a natureza. Você estando em meio à natureza, estando convivendo com ela, já é uma coisa saudável. Mas você pode ter os dois. E assim, aonde a mãe está é o lugar melhor que tem, né? Então, a gente estando presente, nem que você não esteja necessariamente envolvido. E essa é uma coisa interessante. Eu vi a história de uma mãe, não era adventista, não tinha nada dessa questão, mas ela se tocou que natureza seria bom para os filhos dela. Leu alguma coisa, aprendeu. E o que que ela fez? Ela foi, levou a criança, ela tinha 2 crianças, levou para algum lugar, sentou lá, falou assim: "Hoje nós vamos ficar aqui". "Ah, mas tá chato, não tem nada para fazer, isso e aquilo, sem telinha, sem brinquedo", não levou nenhum brinquedo. "E o que que a gente vai fazer? Problema seu, você faz o que você quiser, nós vamos ficar aqui por tanto tempo". E as crianças ficaram aborrecidas, chateadas, tal, tal, tal. Daqui a pouco elas começaram a achar o que fazer, começaram a se empolgar, começaram a gostar. Dia seguinte: "A gente vai para lá de novo?". E assim foi que as crianças acabaram se apaixonando pela natureza e fazendo mil coisas. Quando eu vi essa história, eu fiquei pensando: é que nem comida, né, a gente expõe as crianças e vai lá, coloca no prato e fala: "Não, pelo menos um pouquinho você precisa experimentar". Daqui a pouco eles estão gostando, desenvolve o gosto, né. É interessante essa informação que você trouxe, essa experiência, porque o que nós estamos vendo hoje é que as crianças, 98% estão nas telas, né? E os pais dizem que não é possível, que não tem como fazer diferente, o que que eles vão fazer? Então, num primeiro momento, até pode ser trabalhoso, vai. É você se desprender, você deixar tudo e dar aquele tempo, mas naturalmente eles vão começando a tomar gosto por aquilo, né, Silvia? A gente só precisa expor eles ao meio natural, né? Olha, tem 2 coisas, Cris. Uma coisa é isso que você falou, é a exposição. Mas a outra coisa, a gente tem que tirar o que é artificial. Então, vou voltar para a comida, dar um exemplo da comida, né, você falou da tela, mas eu vou dar o exemplo da comida. As comidas hoje, elas são super palatáveis, ou seja, o realçador de sabor, né, eles fazem em laboratório para descobrir qual é o ponto de você juntar açúcar, gordura, sal, para que com a textura exata para que a coisa fique super, sabe, estimule mais do que qualquer outra coisa o seu paladar. E assim, naquela explosão de sabor que você tem na boca, e que logo desaparece, né, porque a ideia é essa daí, derreteu, acabou, você quer mais, para você poder comer mais. Nessa explosão de sabor, o seu cérebro, ele é super estimulado. Todo o excesso de estímulo, ele vai ter uma correspondente diminuição da capacidade de sentir do seu cérebro, quer seja alimentação, quer seja sexo, quer seja o que for. Por isso o problema da pornografia.
né? Aquelas pessoas que estão viciadas em pornografia não têm prazer no sexo real, a menos que seja, né? E o que que acontece? Isso em tudo. Então, as telas, elas são super estimulantes. Por que que elas são super estimulantes? As cores são saturadas, a mudança de imagem é completamente irreal, né? Eles trabalham com a questão do seu cérebro querer coisa, querer novidade, então eles têm novidade constantemente. Ele é um viciador. E o que acontece? Uma vez que você está acostumado com esse tipo de coisa, o seu cérebro, ele diminui os receptores de dopamina. O que que é isso? Ele fala assim: "Tem demais, isso daí não é bom", então ele diminui. Aí o que acontece? Todo o resto das coisas perdeu a graça, é o que a droga faz, né. Então o que que a gente tem que fazer? São 2 coisas, você dá o alimento bom, mas você tem que tirar o que é super estimulante, tá. Porque se você não tirar, ele vai é uma é um estímulo de regiões indevidas do cérebro e um superestímulo. Então, a senhora White fala até das comidas que são naturalmente estimulantes, como pimenta, cravo, canela, tudo isso não é para fazer parte da alimentação dos nossos filhos, nem das nossas alimentações. A carne, né? E o que que ela fala? Ela fala mais uma coisa, que essas coisas abrem o caminho para as bebidas alcoólicas, para as bebidas fortes e para os demais vícios. Então, existem 2 coisas. Comprovadamente, a natureza e a Bíblia desenvolvem a inteligência. A mesma coisa acontece com o trabalho e as experiências da vida que você pensa de causa para consequência. Ela desenvolve que parte do cérebro? Ela desenvolve as partes nobres do seu cérebro, o lóbulo frontal, a capacidade de julgamento, discernimento entre certo e errado, planejamento, paciência, amor ao próximo, né? Essas partes são desenvolvidas. Enquanto que tudo que é estimulante está desenvolvendo a parte carnal. Paulo fala muito claramente a respeito disso, né? Da mente carnal, da mente espiritual, da parte carnal, da parte espiritual. E nós quem que vocês acham que o que que vocês acham que Satanás vai querer desenvolver, né? Hoje os homens de fora dizem, as pessoas de fora dizem o seguinte, os cientistas, os sociólogos, eles dizem que nós estamos fazendo o maior experimento que já foi feito com a humanidade, entregando para crianças que estão com o cérebro em desenvolvimento, algo que não foi testado e que a experiência mostra que desenvolve doenças mentais, diminui a capacidade intelectual e diminui a capacidade de autocontrole. Ora, você está querendo desenvolver a capacidade do seu filho, mas você deixa ele na tela? Está preocupado com a parte que não está desenvolvendo a parte acadêmica, mas você deixa ele na tela? O aumento de informações não quer dizer que essas informações estão sendo retendo e que elas estão sendo conectadas de forma apropriada, tá? Então, na verdade, o que os especialistas estão falando claramente, por causa já das consequências, estão dizendo: tirem a tela das crianças. Até 14, 16 anos ou mais, que as crianças não mexam com tela, né? E quando a gente faz isso daqui, a gente tem que repor. Eles vão ter o quê? Assim como os drogados, eles vão ter a crise de abstinência, porque é um vício, tanto quanto a droga, tanto quanto o café, tanto quanto o fumo. E é um vício difícil de tirar. Então, a gente vai passar um sufoco? Vai. Se você quiser tirar o seu filho disso, que eu aconselho que todos façam, né? Até a você pode por um mês, normalmente é menos do que um mês, mas por um mês, a primeira semana é a mais difícil, mas assim, sem tela nenhuma. Aí o que que acontece? Depois disso eles começam a se recuperar, mas não deixe mente desocupada e oficina do diabo, né? Reponha a ausência da tela com coisas agradáveis. Vamos andar de bicicleta, vamos nadar, vamos, quem sabe faça isso, comece isso numas férias, né? Ou num feriado mais prolongado. Vamos fazer coisas juntas em família. Vamos fazer alguma coisa, né, boa que a gente possa fazer para que a criança comece a ter prazer. Depois eles mesmos vão começar a falar: "Puxa, mas isso é bom, a gente eu estou fazendo outras coisas, a gente está aprendendo. Quer aprender inglês? Uma boa hora de começar a aprender inglês. Vamos aprender inglês agora, se é isso que você quer", ou seja lá o que for, né. Então, a gente troca, a gente dá o suporte, mas a gente elimina aquilo que a gente sabe que é ruim para os filhos. É, eu fico pensando, né, com uma preocupação muito grande, né, com o que a gente tem visto. Mas
Creio que a nossa responsabilidade começa com a nossa família, né, Silvia? Que cada uma de nós, mães que aqui estamos, né? As mães que estão aqui é porque querem aprender. Muitas delas fazem estudo com a gente também semanal aí nas 5 da manhã, que você já participou aí com a Marili. Oh. E Aham. hoje a gente teve. Então, assim, nós estamos buscando que Deus nos dê força, né? E o Espírito Santo nos Amém. ajude para que a gente possa quebrar essa dificuldade de ir à natureza. Porque, por mais que a gente sabe, muitas vezes a gente deixa passar e o tempo vai passando e os nossos filhos vão ficando ansiosos, ociosos, desenvolvendo Uhum. transtornos, né? Tenho visto isso, né? Eu tive uma experiência aí com uma criança que a mãe tirou porque foi o contrário. Então, não foi nem um problema de ansiedade ou crise por abstinência. Antes de tirar, desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizado em tão alto grau de se machucar, né, nas mãos, comendo as unhas, de sangrar. E aí a mãe levando ao psicólogo, aí os médicos disseram, olha, chega, tem que tirar, né? Então, que nós não deixemos chegar, né, a graus altos, talvez não nesse sentido, não nesse aspecto, mas em outros, que são bem perigosos também. E muitas vezes a gente não vê dentro do nosso lar os filhos tomando um caminho tão perigoso, né? E É por causa das verdade. telas, né? Em especial Uhum. por causa das telas, que é um mundo na palma da mão, né? Então, Exatamente. E tem olha, muita preocupação com isso, sabe? a gente não faz ideia do que os filhos veem. A gente pensa que está monitorando, eles são muito rápidos, eles aprendem muito e as coisas são feitas para levá-los para outros lugares. Satanás não tem interesse, bons interesses para os nossos filhos. Deixa eu só ler aqui na página 50 do Orientação da Criança, uma coisa que vai com isso que você está falando. Eu até fui procurar enquanto você estava falando. Se o frívolo e amante dos prazeres permitir que a mente se demore sobre o que é real e verdadeiro. Olha que interessante ela falar real e verdadeiro, que é o contrário de virtual e fake, né? Então, se o frívolo e amante, aqueles que já estão nisso, permitir que a mente se demore sobre o que é real e verdadeiro, está no capítulo aqui sobre a natureza, o coração não poderá deixar de se encher de reverência e adorará ao Deus da natureza. A contemplação e o estudo do caráter de Deus, conforme é revelado nas obras por ele criada, abrirá um campo de meditação que afastará a mente dos divertimentos baixos, degradantes e enervantes, né? Essa ansiedade, esse comer os dedos, né? Comer as unhas a ponto de comer os dedos, o conhecimento das obras de Deus e caminhos de Deus só podemos começar a obter neste mundo. O estudo será continuado por toda a eternidade. Cada nervo e sentido atenderá à expressão do amor de Deus em suas maravilhosas obras. Então, nervo, gente, nós estamos falando do cérebro, né? É também as extensões nervosas que vêm para o nosso corpo, mas ela é o antídoto do virtual e do fake é o real e verdadeiro. Eu acredito que nós estamos, assim, numa bifurcação nesse mundo, né? E a gente sabe que as coisas estão piorando. Por quê? Porque o Satanás está com pressa, o desfecho, né, tá para acontecer. Agora, nós queremos a salvação dos nossos filhos? Nós vamos ter que lutar com o inimigo, mas Deus luta conosco contra o inimigo. Então, nós vamos ter que tomar atitudes severas? Talvez. Porque enquanto eles estiverem contemplando as coisas do mundo, eles estão sendo transformados à imagem do mundo. Isso se eles estivessem, como se eles estivessem lá, certo? E olha, tem não lembro, um programa de criança que tem agora para crianças pequenas. Eles colocam duas telas na frente do bebê. E isso na parte de análise, né? Eles colocam duas telas. Uma é a programação e outra é alguma cena da natureza, alguma outra cena do mundo real. Se a criança dá uma olhadinha para aquilo lá, naquele segundo eles marcam e falam assim: nós precisamos aumentar a atração dessa cena nesse segundo específico, porque a criança tirou o olho de lá. Ou seja, e esse é um negócio que as crianças ouvem a música e eles já ficam assim, prontos. Eu não lembro o nome do programa, mas assim, são cientistas, são técnicos analisando a cada segundo
para fazer os nossos filhos totalmente prisioneiros e escravos, né? A gente às vezes vai precisar ser como Joquebede, a gente vai ter que tirar, desobedecer, né, a norma ou o que o mundo está querendo, fazer os nossos filhos de escravos ou matá-los, e nós vamos ter que proteger os nossos filhos, ainda mais quando são pequenos, né? E, e assim, a história de que ser transformados pela contemplação é uma realidade. Se eles estão nesse ponto, não interessa que ponto esteja, pode ser mais difícil, mas nós temos uma obrigação. A gente não ia deixar os nossos filhos nem beber nem fumar. Existe alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto isso? É, acho que serve de reflexão para nós, né? Obrigada, viu, Silvia? De Esse é assunto nada. bem profundo, né? Daria muito mais tempo de estudo, mas acho Pois que é, mas então, quem quiser, continue com estude no Orientação da Criança, né? Essa parte são dois, acho que eu já dois marquei capítulos aqui que o capítulo. É o livro da natureza no livro Orientação da Criança, né? isso, e o capítulo seguinte também, que ela dá várias ideias diferentes de como a gente pode usar a natureza, tá bom? Que ótimo. Até uma frase que eu tinha me chamou a atenção desse capítulo é que de nenhuma outra maneira o fundamento de uma verdadeira educação poderá ser posto tão firme e tão seguramente quanto o contato com a natureza, né? Então, Deus É nos o abençoe fundamento, no né? trabalho. É o É o fundamento, a fundamento da base. saúde física, mental, emocional, social e espiritual. E, portanto, o fundamento da educação e da salvação dos nossos filhos. Amém. Muito Que obrigada Deus nos mais uma abençoe. vez, Silvia. Amém. Imagina, obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês. Que Deus os abençoe. Posso fazer uma oração com vocês? Por favor, por favor. Aqui as meninas estão agradecendo, viu? Agradecendo pela sua vida, bênçãos. Eu também agradeço aí por essa oportunidade. Pode orar. Obrigada, Silvia. Querido Senhor, nós estamos muito gratos, porque o Senhor, nessa guerra espiritual que nós estamos vivendo, nessa guerra pelos nossos filhos, que Satanás sempre tentou tomar os nossos filhos, desde o começo. A gente vê que, enquanto a mulher estava grávida, Satanás estava lá tentando pegar o filho para destruí-lo. E a gente entende que isso funciona com relação à igreja, como funciona com relação a Jesus, mas é cada um dos nossos filhos. Os bebês no Egito que eram para ser destruídos, lançados às águas, e hoje é o mesmo clamor, que nós lancemos os nossos filhos às águas, às multidões de pessoas e de ideias que está correndo por aí, enquanto ao mesmo tempo eles estão sendo sufocados do ar que vem da natureza, das bênçãos que o Senhor quer derramar, da luz verdadeira e real que o Senhor nos dá ali e espiritual. Nós pedimos, Senhor, que nessa fase tão difícil, nós sabemos que das mais difíceis da humanidade, que o Senhor seja o nosso ajudador. Dá-nos coragem, Senhor, dá força e coragem para cada uma das mães e dos pais aqui representados, para que nós possamos ter fé, verdadeiramente fé na sua palavra, na sua revelação, que possamos viver por toda a palavra que sai da boca de Deus, que possamos tomar as decisões de acordo com a sua vontade e dessa forma ver os resultados que o Senhor nos quer dar. Quantas vezes os israelitas tinham medo de avançar na direção onde Deus os mandava e queriam voltar para trás para o Egito, da onde eles tinham vindo e aonde eram escravos. Ó Senhor, que nós possamos olhar para aquilo que o Senhor nos propõe, para o caminho que o Senhor nos manda, porque estamos sob a cobertura da sua nuvem. Ainda que os inimigos sejam muitos, ainda que as tentações sejam tão grandes, o Senhor pode nos livrar. Que possamos ter fé, a fé que opera e que transforma. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos exemplos para os nossos filhos e para outras famílias, encorajando-as com a nossa vida e que possamos ter o sucesso e trazer os nossos filhos e apresentá-los ao Senhor naquele grande dia. Nós te pedimos essas graças, Senhor. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos em nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, meninas. Agradeço a Silvia também. Mês que vem nós teremos mais um encontro aqui e teremos a alegria de ter o Joshua. O Joshua pode participar com a gente. Vai aqui também estar compartilhando um capítulo 11
no livro Educação. Silvia, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Então, um prazer. Uma ótima Que noite. Deus abençoe vocês. Obrigada pelo convite. Amém. Tchau. Tchau, tchau.